Tenho comigo o Ricardo Jorge Pinto. Olá, boa tarde, Ricardo. Não é propriamente novidade que Bruxelas considere estas contas do Governo demasiado otimistas. Não, isso já tem um histórico, que de resto até se prolonga para anos anteriores, ainda com o anterior Executivo, ou sempre algumas reservas por parte da Comissão Europeia em relação aos números que os governos apresentaram, e desta vez não há aqui também exceção. Agora, também é verdade que em determinados momentos a Comissão Europeia falhou nas suas próprias previsões, e na altura Pedro Passos Coelho fez questão de chamar a atenção para esses erros. A verdade também, até para equilibrar isto e para todos ficarem bem nestas avaliações, é que, por exemplo, relativamente a 2015, as metas do déficit não foram atingidas. Portugal ficou bem acima dos 3%. Por causa do Banif. Por causa do Banif, mas lá está, o problema é que há sempre alguma coisa a complicar as contas. Agora, se olharmos depois para estas previsões, vemos que as correções que Bruxelas faz muitas vezes são de apenas décimas relativamente àquilo que é a diminuição do consumo interno, aquilo que é o resultado da economia, mas depois, naquilo que conta verdadeiramente, isto é, a redução da meta do déficit, vai uma diferença muito grande entre aquilo que o Governo tem inscrito no Plano de Estabilidade e aquilo que agora Bruxelas acredita que irá acontecer. Que consequências é que isto terá? Não sabemos. Não sabemos, até porque, por um lado, o Governo continua a dizer que vai cumprir de forma rigorosa esse plano de estabilidade e, portanto, Bruxelas terá que acreditar naquilo que é a capacidade de execução orçamental. Vai depender também muito da execução orçamental, não é? À medida que nos aproximamos do final do ano. E vai depender também da tolerância que a Comissão Europeia der em relação a este caso, sabendo que não é o único, sabendo, por exemplo, que aqui ao lado em Espanha há também enormes derrapagens em relação às metas do déficit e, aparentemente, a Bruxelas não parece muito preocupada. É verdade que a economia espanhola não é a economia portuguesa, é verdade que há ali um problema estrutural que é a economia portuguesa não descola, a economia portuguesa cresce, continua a crescer pouco, mesmo nas contas do Governo o crescimento é muito aquém daquilo que os economistas dizem que era necessário para sairmos de uma vez por todas desta situação de crise, e isso certamente faz também a diferença no momento de comparar, por exemplo, os casos de Itália ou de Espanha com o caso português. Ricardo Jorge Pinto mantém-se aqui no Jornal do Meio-Dia. Ricardo, estas primeiras viagens de Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira imediatamente a seguir Vaticano, Espanha, agora Moçambique, ele quer começar já a deixar uma marca e definir bem as suas prioridades. Ele tem quase que uma corrida contra relógio. Eu continuo a acreditar que ele eventualmente pensará apenas num único mandato para o seu lugar de Presidente da República. E Continuas a acreditar nisso? Continuo a acreditar nisso e percebe-se que há uma enorme urgência dele de cumprir um calendário que provavelmente ele andava a desenhar na cabeça há muito tempo, na altura em que ainda não se assumia sequer como candidato presidencial. E está a começar pelas visitas que são aquelas mais emblemáticas e também as mais emotivas, até para ter alguma coerência relativamente ao discurso da empatia que ele dizia que era preciso criar. Esta é claramente uma visita de enorme empatia, um território que ele conhece bem, porque lá viveu, e um território que está neste momento a atravessar uma crise muito complicada. Um dos poucos chefes de Estado que assistiu à tomada de posse. Pois, mas ele aqui vai ter que fazer um equilíbrio que é delicado, que é o equilíbrio entre ter alguma capacidade de intervenção, para não ser apenas alguém que visita de passagem um país, mas não ter também nenhuma tentação paternalista, neocolonialista, de ir ali resolver um problema que, na verdade, é um problema, antes de mais, de um país que tem autonomia e independência há muitos anos. Mas esse é um equilíbrio difícil, na medida em que ele não foi por acaso, que foi a Itália antes e que teve uma reunião com a comunidade de Sant'Egidio, não é? É verdade. Portanto, ele quer ter, de facto, um papel a desempenhar. Quer ter um papel, vamos ver como é que agora ele o executa e, sobretudo, como é que o comunica. Mas aí nós ficamos mais ou menos descansados. Percebemos que ele tem uma enorme habilidade em depois comunicar as coisas de forma a que elas pareçam claras, transparentes e até igualmente eficazes. E, portanto, vamos ver, tendo em conta que há aqui quase que uma tempestade perfeita entre crise política, crise económica, revelações ainda este fim de semana da agência Lusa de uma vala comum, ainda por explicar. Enfim, há ali uma série de ingredientes que certamente vão, de alguma maneira, perturbar aquilo que é essa sua ação diplomática. Até que ponto o próprio governo moçambicano e também a oposição lê com bons olhos esta sua intervenção e essa sua preocupação de uma presença um bocadinho mais assertiva, é o que ainda restará por ver. Agora,
É verdade que Portugal não pode apenas estar a encher a boca com a questão da lusofonia, de ter um papel importante na dinamização de uma organização que muitas vezes é adormecida, que é a CPLP, e depois ficar de fora quando os problemas realmente existem e quando a comunidade internacional, na verdade, pode ser chamada a ter um papel de até conciliação de interesses inconciliáveis. Mas, nesse sentido, esta viagem é um risco, é perigosa. Neste momento, ou se apresenta algum resultado, pelo menos em termos mediáticos, pois. Ou então ficará aquém daquilo que foi o desafio que se autopropôs. Esse é um risco. Ele tem sido corajoso. Foi já no discurso do 25 de Abril, quando se comprometeu ele próprio com consensos políticos que, se não existirem, e parecem difíceis de existir, envolvem também a ele diretamente, o culpabilizam por esse fracasso. Está agora também aqui a dar o corpo às balas, chamemos-lhe assim, e a não rejeitar aquilo que é a sua responsabilidade, caso, como tu dizias e muito bem, não surja depois nada de concreto a seguir a esta sua visita. Eventualmente ele tem algum trunfo na manga, pode conseguir, na verdade, ali qualquer resultado que, mesmo que seja meramente simbólico, já poderá servir para dizer que não passou apenas ali para visitar, para ver, mas para tentar resolver alguma coisa. Sabemos também que os problemas que aqui estão em cima são de tal maneira complexos, que não é uma visita de um chefe de Estado estrangeiro, nem que seja ele português, claro, vai resolver. Depois, há a questão também da relação com o Governo, até que ponto ele está sintonizado com António Costa relativamente a estas matérias. Vamos partir do pressuposto que sim, ele está num bom momento de convivência com o Primeiro-Ministro, deixando até o líder da oposição com alguns ciúmes sobre a alegria que ele não consegue esconder ao ocupar o lugar de Presidente da República. Estou a citar Pedro Passos Coelho, e portanto isso pode ser também uma vantagem. E qual é a tua opinião em relação a isso? Traz para isso. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está com todo o esforço a tentar demarcar-se de um partido que foi seu, que é seu, e que, de alguma maneira, atrapalham os seus planos de uma certa equidistância relativamente a um tabuleiro político que é, neste momento, extremamente complexo. Depois, há também, e aí nós percebemos que é demasiado forte para ele poder escapar a isso, há ali questões pessoais. A relação dele com Pedro Passos Coelho nunca foi uma relação fácil, e ele certamente que não esqueceu isso, e em cada observação crítica que faz está subjacente esse lastro histórico de um mau entendimento entre o atual líder do PSD e alguém que já esteve no seu lugar nessa mesma força partidária. Mas essa felicidade também é bastante visível. E é cultivada. Ele quer claramente mostrar que está bem no seu fato de Presidente e que esse seu fato de Presidente é, neste momento, de apoio a um governo que tem enormes frentes de batalha na sua frente e que tem que contar com o Presidente da República para lhe dar alguma sustentação. Aí nós podemos criticar declarações que ele fez no passado, recente, a propósito de o apoio que Cavaco Silva estava a dar ao governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Eu acho que há aqui alguma similitude, mas que é uma similitude que é entendível, e ainda por mais agora, desafios enormes para Portugal, não é? Sim. E é preciso haver um apoio institucional para um governo que nem sequer foi sufragado em eleições. Sim, e ele fez questão de salientar isso, deixou o recado para o PSD no discurso de 25 de Abril, dizendo que está na altura de acabar com campanhas eleitorais, de conciliar os portugueses com um destino que, goste ou não se goste, é neste momento aquele que está em cima da mesa. Tem uma vantagem acrescida, ao contrário de Cavaco Silva, que quando se colava ao governo, colava-se também ao seu antigo partido. Aqui, Marcelo Rebelo de Sousa, quando se cola a António Costa, fica acima de qualquer suspeita, porque sabemos que ele nunca teve nenhuma proximidade programática ou ideológica com o Partido Socialista. Aproveitando estarmos a falar sobre o chefe de Estado e sobre este estado de graça que ele vai vivendo, da esquerda à direita, tem sido unânime, consensual, até unânime mesmo. Sim. Qual será o momento de toda a verdade? Pois, é o momento em que os problemas realmente se colocarem. Porque é preciso separar as águas, quando surgir uma questão em que ele terá de tomar uma posição, não é? Claro.
E esse momento pode ser, por exemplo, a discussão do Orçamento de Estado para 2017, quando eventualmente António Costa não conseguir encontrar o apoio nos partidos à esquerda e vir Pedro Passos Coelho a virar-lhe as costas para um qualquer entendimento à direita. E aí o compromisso que ele fez com os portugueses, de uma maneira geral, foi de fazer o possível e o impossível para que houvesse estabilidade governativa. Se ele falhar nisso, isto é, se houver uma crise política, essa crise política não afeta apenas António Costa, afetará inevitavelmente Marcelo Rebelo de Sousa. E daí ele estar a jogar com muitas pinças aquilo que são as declarações que faz, por exemplo, relativamente à execução orçamental e ao plano de estabilidade, porque ele sabe que é aí que o caminho é extremamente estreito e certamente olha com muita preocupação para declarações como aquelas que foram feitas pelo líder do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, a propósito deste plano de estabilidade. É aí mais do que evidente que o Partido Comunista está desconfortável com o rumo que o Governo está a tentar incutir à economia portuguesa e a qualquer momento esse barril de pólvora pode explodir e Marcelo Rebelo de Sousa estará na primeira linha dessa crise que possa vir a surgir. Até lá, tem sido unânime. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Boa tarde.